O if e o or, para que ele serve, né? Como que dá para aplicar? Primeiro passar o ponto de vista conceitual, né? O if, basicamente, o pessoal usa bastante if, else, if, né, no caso, que aí você consegue fazer os booleans e fazer comparações entre strings e números maiores, números menores, no caso. E aí também tem a opção de estar usando o or, que é para dar mais uma condição do if ser satisfeito. Então, como isso funciona, né? Por exemplo, se eu tiver aqui if 5 maior que 10, eu sei que não é. Então, se eu der print nisso daqui, o que eu tiver abaixo desse boolean não vai ser printado geralmente, ou qualquer função que tiver. Então, se eu tiver if 5 maior que 10, or 10 maior que 5, ele já sabe que é, né? No caso, se não é um, é outro, né? Como está invertido a colocação de cada um, né? A posição de cada um. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, print. Se eu tiver print, no caso, printado, bem em português daqui, né? Ó, ele vai funcionar. Ele vai dar um printado aqui pra mim, porque 5 não é maior que 10, então aqui ele não ia printar, porém eu dei a opção do OR aqui, OR é ou, né? 10 maior que 5, e aí ele printou certinho. Porém aí eu posso também estar fazendo booleans com outras coisas, e aí eu poderia estar usando, por exemplo, uma comparação entre strings, e eu posso usar, por exemplo, o if aqui com algumas palavras, por exemplo, mesa. Posso colocar aqui mesa, ela é, por exemplo, not equal, que a gente usa o exclamação e o igual para falar not, isso aqui vem de not, exclamação, e o igual é de igual, né? Se fosse igual, seria algo desse jeito aqui. Aí eu coloco mesa que é not equal, no caso, cadeira, e realmente condição satisfeita. Porém, aí eu tenho uma outra condição aqui que não vai ser satisfeita. Vou ter um outro string aqui com uma cadeira, como o Python ele é sensitivo, né? A mudança de caráter, então se colocar cadeira com a primeira maiúscula e na próxima cadeira com a primeira minúscula, a diferença entre upper e lower case vai dar uma sensitividade no Python, ele vai dar como false a segunda opção aqui. Mas com a primeira satisfeita, não importa, a primeira ou segunda satisfeita, o print ele vai acontecer. Então se eu tiver aqui, por exemplo, 1, 2, 3, é para ele printar para mim, boa. Basicamente, eu venho aqui run model, ok, 1, 2, 3, beleza, funcionou, isso é o que importa. Bom, eu posso ter para diferentes situações, no caso, eu posso usar or, eu posso usar, se eu quiser ir usando os or, né, e aumentando isso, essas condições, né, no caso, ó, se eu tiver aqui um outro or, ele vai reconhecer também. E eu vou colocar aqui, por exemplo, que 1 é maior que 1 e ele vai estar aqui como uma já foi satisfeita, beleza. Aí, como eu consigo mais usar? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui com uma variável. Então, eu vou colocar a variável 1, eu vou converter para inteiro já porque eu vou usar números aqui, né? Eu quero reconhecer não como string, mas como números. Quando a gente invoca o input, ele vai reconhecer tudo como string. Então, eu estou usando a função integer dentro do input para estar convertendo para número, basicamente. Aí, aqui nessa parte, eu vou falar entre com o número da sorte, por exemplo, como se fosse uma loteria aqui. E o conceito é bem parecido. Aqui eu deixei um espacinho para ficar esteticamente bacana no terminal. E aqui eu vou usar, por exemplo, variável... Eu tenho essa variável 1, né? E aí eu tenho uma condição. Agora o usuário entrou com um número, eu converti ele para inteiro. E agora eu vou fazer uma comparação, eu vou usar o if. Aí, por exemplo, se eu quiser usar o if aqui já, eu, por exemplo, variável. Vamos falar que o número da sorte é 5. Se variável igual a 5, ou, por exemplo, dar uma outra opção para ele, variável igual a 400, vamos falar que tem bastante gente concorrendo isso daqui. Print, né? Um pouco mais para trás aqui, print. Você ganhou. Ou se não, né? Se não, aí eu venho com a função else aqui. Venho aqui embaixo do print de novo. Você perdeu. Tente novamente. Beleza, basicamente aqui eu tenho um sistema que o usuário ele entra com o número
E eu já sei pelo sistema aqui que eu criei que o 5 e o 400 são os números ganhadores e todos os outros números não são números ganhadores. Então deixa eu ver se está funcionando aqui, se faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. Aqui no 400, por exemplo, aqui faltou esse cara aqui. Eu esqueci de fechar o int aqui, mas foi só isso mesmo, basicamente, eu acho. Deixa eu dar run aqui de novo para ver se vai. Ok, beleza, the run. Entre com o número da sorte. Eu vou entrar com 2 aqui, você perdeu, tente novamente. Então, ó, viu? É bem legal porque é um sistema que pensa sozinho, basicamente. E tem aqui o que? 5 linhas de código. 1, 2, 3, 4, 5. Bem tranquilo. E aí eu venho aqui de novo, com o número da sorte, eu falo 400. Você ganhou, olha que legal, que bacana, né? E eu posso ficar rodando isso aqui infinitamente, colocando números aleatórios. Eu ganhei aqui de novo. Eu criei o sistema, então consigo ganhar mais fácil do que as outras pessoas. Mas eu posso colocar também números quebrados, ó. 43.43. Aí eu teria que ter números quebrados, basicamente vai ter que ter, ao invés de integer aqui, né? É que eu converti para inteiro. Eu teria que ter o float, né? No caso, aí seria números quebrados, né? No caso. Então, em vez do int aqui, eu vou colocar o float, ele aceita números quebrados. Daí eu posso ter algum que aceite float e integer também ao mesmo tempo, né? No caso. Porém, essa daqui é a ideia, basicamente, como que usar o if e o or, beleza? Então, basicamente, só isso.